O texto, mencionando os destinatários, fala que os gentios eram de Antioquia, Síria e Cilícia. O texto menciona isso. Na realidade, pelo que percebemos aqui, os falsos mestres trouxeram agitação não só para a cidade de Antioquia, mas para toda a região da Síria e da Cilícia. E pelo que nós vemos aqui nesse texto, na menção dos destinatários, havia igrejas, não só em Antioquia. Havia igrejas também espalhadas por outras cidades da Síria e da Cilícia. Então isso para nós é uma novidade. Isso não tinha sido dito ainda. Como surgiram essas igrejas? Como elas apareceram nessa região? Essa grande província, então, era formada pela Síria e pela Cilícia. A carta foi mandada especialmente para Antioquia, mas o alvo maior eram as igrejas da Síria e da Cilícia. Agora a pergunta fica, mas como que o evangelho chegou, por exemplo, na Cilícia? Nós sabemos que ele chegou na Síria, o livro de Atos fala dele chegando em Antioquia, que fica na Síria. Mas como ele chegou na Cilícia? Nós não temos a menor ideia de como ele chegou na Cilícia. Pode ser, se os irmãos olharem, é uma suposição. Se os irmãos olharem o livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 28 de Atos, então nós podemos supor algo a partir daqui. O que aconteceu? Paulo estava em Jerusalém pregando. E ele foi perseguido e teve que fugir. E vejam para onde ele foi. Atos 9, 28 a 30. Estava com eles em Jerusalém, Paulo estava com eles em Jerusalém, com os crentes em Jerusalém, entrando e saindo, ou seja, aqui significa que ele andava livremente em Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas. Eram judeus de fala grega, os helenistas. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então os judeus de fala grega começaram a fazer complôs e armadilhas para tentar matar o apóstolo Paulo. Então Jerusalém se tornou um lugar muito perigoso para ele. O que aconteceu então? Vejam. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Em Cesareia havia um porto. Levaram então o apóstolo Paulo para Cesareia, um pouco mais ao norte de Jerusalém, e dali o enviaram para Tarso. Tarso ficava onde? Na Cilícia. Então ele foi para Tarso e sumiu. E nós não encontramos mais o apóstolo Paulo. No capítulo 9 ele desaparece. Você vira as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 10, o apóstolo Paulo não aparece. Ele está sumido. O que ele está fazendo em Tarso? Não sabemos. Ele está em Tarso. Ele pregava em Jerusalém. Será que ele estava pregando em Tarso? É bem provável. Ele tinha parentes em Tarso. Então, certamente, ele começou a pregar lá também. Ele não parava de pregar. Quando ele se converteu, em que cidade ele se converteu? Damasco. O que ele fez em Damasco assim que se converteu? Começou a pregar. Então, ele era uma máquina de pregação. O apóstolo Paulo não parava de pregar. Ele se converteu, já começou a pregar em Damasco. Teve que fugir de Damasco. Por uma janela na muralha. Teve que fugir porque queriam matá-lo. Deve ser um pregador que causava muito rancor nas pessoas. E ele fugiu então de Damasco, foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém também foi perseguido, teve que fugir para Tarso. E sumiu. Não temos informações sobre como foi a vida dele em Tarso. O texto de Atos não diz nada sobre o que ele fez em Tarso. Olha o que acontece. Nós continuamos virando as páginas da Bíblia, chegamos no capítulo 11 de Atos. E quando chegamos no capítulo 11, nós chegamos no versículo 25, e veja o que acontece no versículo 25. Nós aprendemos que o evangelho chegou em Antioquia e Barnabé foi enviado para lá. Quando Barnabé chegou em Antioquia para verificar o que tinha acontecido, ele ficou impressionado com a obra de Deus naquela cidade. Aí ele pensou, eu tenho que buscar ajuda para ensinar esse povo, essa multidão de novos convertidos. Veja então o que ele fez. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Agora Saulo aparece de novo. Quando Barnabé chegou em Antioquia,
e percebeu aquela multidão de novos convertidos, e ele tendo que ensinar aquele povo, ele disse, eu preciso de ajuda. Em quem ele pensou então? Em Saulo, que estava na Cilícia, não era tão longe. Estava na Cilícia, mais para cima, como nós vimos no mapa agora há pouco. Aí ele falou, eu vou buscar esse homem. E aí então Barnabé foi até Tarso, trouxe o apóstolo Paulo para Antioquia, e aí Paulo aparece de novo na história. Mas o que ele fez em Tarso, na Cilícia, durante esse tempo todo, nós não sabemos. Talvez agora na carta que estamos estudando, nós tenhamos uma dica. Porque havia igrejas na Cilícia. A carta foi enviada para os irmãos, inclusive da Cilícia. Como será que eles surgiram lá? Como surgiram convertidos na Cilícia? É bem possível que eram convertidos do apóstolo Paulo. É bem possível. A Bíblia diz isso? Não, não diz. É uma conclusão plausível? É. Por quê? Porque Paulo estava em Tarso, na Cilícia, e ele era um pregador incansável. Não parava de pregar. Então é bem provável que essa hipótese seja correta. Os crentes da Cilícia surgiram ali por causa do ministério do apóstolo Paulo.